Verificando conexão. Agora. Só apertar a bolinha? Oi? É só apertar a bolinha? Cadê o Rogério? Aqui. Rogério aqui. Vamos lá, vamos chamar o Rogério. Nossa, como sou ótima nisso. Espera aí, Rogério. Visualizar o Rogério. Tirar o Rogério. O Instagram é um negócio. Entrou, Rogério? Olá, boa Entrou, noite. amor! Tudo bem? Tudo bem, meu amor, e você? Tô bem também, graças a Deus. Nossa, é um prazer enorme estar falando com você. Já de antemão, Imagina. primeiramente eu quero te agradecer demais por você estar aí doando um tempinho do seu tempo para esse assunto, que é um assunto tão relevante, importante. E eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, mas também sei da grandiosidade da sua alma, então por isso que eu pedi, sem medo. Imagina, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você, tá? Uma pessoa que eu gosto muito, é uma pessoa também bastante iluminada, então é um prazer estar aqui, né? Podendo contribuir um pouquinho e estou à disposição, né? Acho que é importante esse tema, a gente conversar um pouquinho, Tô arrumando aqui, viu? desmistificar. Porque está coisando. Tá. Desmistificar aí, né, algumas questões que envolvem a dependência. Obrigado você por esse espaço, né? Não obrigado, não é um obrigado pessoal, assim, mas obrigado por dar um espaço para esse tema, que eu acho que é muito importante. E quanto mais espaço tiver, melhor a gente consegue aí divulgar com qualidade, né, o assunto, assim, e com informações reais, né? Não senso comum. E só Sim. antes da gente continuar, só vou pedir licença para mandar um beijão para minha sobrinha e para minha mãe que está vendo, senão ela vai ter um treco lá. Ah, um Ela está beijão, esperando o tio querido. mandar um beijo. Um beijo, Maria Eduarda. Beijo, Maria Eduarda. Oi, Nádia Fayad. Olha, a Nádia já está aí. Um beijo, E um beijo Nádia. para todo mundo que está aí também, né, acompanhando a gente. Obrigado pela presença de todos. Sim, o Rogério, gente, ele é psicólogo. Como todo mundo sabe, eu sempre estou envolvida com algumas clínicas e tal, mas em especial eu conheci o Rogério quando eu precisei para uma pessoa da minha família, né? Então eu sei bem como é estar do outro lado, né? E o Exato. Rogério, ele foi de uma gentileza, de uma grandeza. Eu estava totalmente desesperada, e o Rogério me ligou, não, calma, nós vamos resolver, é assim mesmo, não adianta, calma. E ajudou, ele trabalhou bastante tempo no Padre Haroldo, né? Então, até Sim. por isso, né, eu acho que assim, tem muita gente que sabe muito na teoria, mas não sabe quase nada na prática, né? E você Uhum. é uma pessoa que nessa questão da dependência química, você conhece na prática trabalhando com as famílias desses adictos e com os adictos, né? Que a palavra Isso. adicto, você pode falar melhor, ela significa dependente, escravo, não é isso? Exato. Escravo de, né? Alguém que está escravo de algo, né? No caso da De algo. dependência, escravo das drogas, né? Sim, porque pode ser Mas, escravo da comida. sim, na verdade a gente está falando de uma compulsão, né? E a compulsão ela pode ser voltada para diferentes áreas, não só para droga, né? Para compras, para Sim. sexo, para comida, né? Então não estamos falando exclusivamente de um aspecto que acontece somente com as drogas, né? Existem a compulsão em outros locais também. Mas o que me chamou bastante atenção, né? E quando você pediu para a gente fazer essa live, e foi a sua fala de que você ainda hoje, né, ouve muitas famílias e muitas pessoas
tratando os dependentes químicos como pessoas que são vagabundas, como pessoas que não querem nada com nada, Marginalizando, né? são Marginalizando. marginais, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua visão e depois eu queria desmistificar um pouquinho essa questão, né? Tá. Então, porque eu ouço, por exemplo, e eu ouço também, principalmente de pessoas evangélicas, assim, não estou falando não, porque o pastor João Cândido está aí na live, ele me ligou, vou participar, que ótimo, que bom. Uhum, Existe pastores e pastores, porque pastores também são pessoas, então, e cada um tem a sua visão e transmite aquela visão. E eu ouço muito, muito, principalmente de pessoas que eu conheço que são evangélicas. Não, o pastor falou que isso é falta de caráter, é desvio de caráter. Peraí, a uhum, ciência já provou que não é desvio de caráter, que é uma patologia, que é uma doença, né? Tudo bem, na hora que a pessoa entra, eu acho que a pessoa entra sem saber, sabe, assim, de verdade o que vai acontecer na vida dela, entendeu? E quando ela está uhum, viciada, quando ela já está dependente, já virou uma doença, você acha mesmo que uma pessoa quer ficar lá na rua sem a família, tomando sol, chuva, sem comer, as pessoas olhando? Você acha mesmo? Não, ninguém quer. Então, não é desvio de caráter. E eu ouço muito isso. É desvio de caráter, falta de caráter. Se tomar vergonha na... Perdão, meu celular caiu. Se tomar vergonha na cara, para. Não é, gente. Principalmente da família, a pessoa precisa de muito amor para conseguir vencer. E eu conheço um monte que venceu. Eu conheço pessoas, na minha família mesmo, que está limpa há 25 anos. E uhum. eu tenho pessoa na família que está usando. Entendeu? Mas você marginalizar o usuário dessa forma é que eu acho um absurdo. E muitas vezes eles vão para a rua porque em casa o que eles ouvem é isso. Isso aí é falta de vergonha. Pega 1 quilo de vergonha na cara que você para com isso aí. É assim. Então eu queria Uhum. que você falasse um pouco disso para mim. Então, ainda hoje a gente vê bastante, tá? E não só pessoas leigas, a gente infelizmente encontra profissionais com essa visão ainda hoje em dia, né? Se está ainda só na parte leiga, né? Nas pessoas usando de senso comum que não tem informação, é uma coisa. Mas se complica mais porque hoje a gente, inclusive, tem profissionais, infelizmente, que aí tem essa visão, né? É como você disse. Acho que em todas as áreas a gente vai ter pessoas e pessoas, profissionais e profissionais, né? A gente está falando de uma questão humana e de visão de mundo. Mas assim, a dependência química está super comprovada já, né? Que ela não está ligada a questões morais, né? De sem vergonhice, de falta de caráter, né? A dependência química, ela é uma doença, né? Ela está lá no DSM, que é um manual que dentro da psiquiatria, da psicologia, a gente utiliza para localizar os critérios diagnósticos quando uma pessoa tem uma determinada doença, algum transtorno mental. Tá? Então, a dependência química, ela está nesse manual, né? E no outro manual que é o CID-10 também, que é o Manual Internacional de Doenças, né? A Classificação Internacional de Doenças. Então, assim, está super comprovado, né? A gente tem uma gama de pesquisas assim, robustas sobre a área que já comprovam que a dependência química ela é, de fato, uma doença, né? Então, assim, não é uma questão de caráter, né? E aí, o que que acontece? Só que aí você ou as pessoas que estão assistindo, né, podem falar, mas por que que tem gente então que bebe e não fica dependente e outro fica dependente, né? Mas não é só falar assim, eu quero parar, eu vou parar e pronto, né? Eu fico sem, não preciso de ajuda. Não é simples assim. Porque quando a gente está falando de dependência, a gente está falando de algo que está instalado e que, inclusive, teve toda uma transformação, né, a nível cerebral.
né? Sim. Existe uma alteração neuroquímica, né? O nosso cérebro, ele tem uma condição de fazer uma neuroplasticidade, né? Que é se adaptar ao meio que a gente está vivendo, né? Sim. E conforme você começa a beber, ou a usar cocaína, ou a fumar crack, ou a fumar maconha, né? Essa alteração, ela vai acontecendo. Então, por exemplo, alguém começa a tomar hoje, vamos pensar na bebida, alguém começa a beber hoje, pode ser que nesse momento ela beba um copo, né? Ela consiga beber uma garrafa e não passar disso, mas conforme ela vai intensificando esse uso, ela começa todo dia a tomar uma garrafa de cerveja, ou todo dia tomar um copinho de pinga, enfim, conforme ela vai aumentando a quantidade, né, de dias, diariamente ela vai usando e vai aumentando a intensidade, o cérebro vai gerando uma tolerância para isso. Então ela toma todo dia lá um copinho de pinga, né? Vai chegar um determinado momento que aquele copo não vai dar o efeito que ela tinha antes, quando ela tomava um copinho, né? Ela vai precisar aumentar, ela vai tomar dois, né? E aí ela continua com os dois, daqui a um tempo ela precisa aumentar. E conforme ela vai aumentando, é porque já está sofrendo alteração nesse cérebro. Esse cérebro Sim. está sofrendo essa alteração. Então ela vai precisar de doses maiores. E aí essas doses vão aumentando. Só que chega uma hora, né? E eu vou tentar falar de uma forma mais simples, mais popular, né? Sim. Para Pessoas alcançar. entenderem. Sim. Vai chegar uma hora, assim, que o cérebro não vai ter mais o que ficar adaptando, né? Ele vai entender aquela substância como algo necessário, porque é algo que está vindo todo dia, o tempo todo, né? Então ele passa a depender daquela substância para poder funcionar também. Aí se instala uma dependência, né? Uhum. Aí a gente está falando de uma doença que foi instalada. Quando a pessoa está nesse estágio, por exemplo, ela para, mesmo que ela fale assim, vou tentar parar, né? Não vou beber, e tal. Quando ela para, ela tem o que a gente chama de síndrome de abstinência. Então ela começa a passar E, muito e, mal. e que a síndrome da abstinência, você tira a minha dúvida, ela tem efeito físico, né? Ela dói o corpo, de verdade, né? Não é Dói, um negócio dói. só Isso que mental, né? precisa. Não, Diz que dá uma dor não. terrível no corpo. Exatamente. A pessoa pode ter queimação de estômago, dor de cabeça, ânsia de vômito, né, diarreia, tremores. Enfim, ela tem uma alteração física, ansiedade, picos de irritabilidade, né, fissura. Então apresenta um conjunto, né, sindrômico assim, de sinais e sintomas, Uhum. né, físicos e psíquicos que a pessoa muitas vezes não dá conta de ficar sem o uso novamente, né? O que começou, às vezes, por uma curiosidade, eu queria ver como que é beber, porque todo mundo bebe e fala, né, como que é, ou eu vou fumar maconha ou pedra, porque todo mundo fala, eu quero ver como é que é. O que começou inicialmente por uma curiosidade, ou para Curiosidade. ou para pertencimento de um De grupo, um né? Eu grupo. não, eu sou tímido, eu sou introvertido, eu não consigo É, chegar em local nenhum, então tem aquele grupinho fumando maconha, eu vou lá fumar também, porque daí eles me aceitam, né? porque Então o que você é começa? gente boa. Isso, isso. É, Eu não vou ser o. Esqueci o nome que eles usam quando. Careta. Não vou ser careta. o careta É, da história, vou né? ser o careta. Então, assim, o que muitas vezes começou por uma curiosidade ou por um pertencimento de algum local, acaba se tornando uma dependência, né? E aí não é tão simples assim mais parar, né? Daí quando vem essa síndrome de abstinência que eu estava falando, da interrupção do uso, a pessoa usa para parar de ter esses sintomas. Porque, por exemplo, se você pensar num alcoolista, um senhorzinho que bebe muito, quando ele para, ele vai apresentar os tremores, ele vai tremer bastante, Sim, né? Tremores de mão, de língua, de extremidades ficam tremendo. Mas se ele bebe um gole, cortou, passa na hora. passa. Porque é o cérebro, né? É uma área do Isso, cérebro. isso. Então a pessoa começa a entender que usando de novo, ela não sente as coisas ruins. Então ela não passa mais a usar por um prazer ou porque é gostoso. Ela passa a usar porque ela não quer sofrer com aquilo. Por uma necessidade. Isso. Então aí entra num ciclo vicioso, né?
E a pessoa fica nesse movimento, mas porque ela tem uma dependência instalada, né? Então é complicado, a gente está falando de algo sério, a gente não está falando de sem vergonhice, né? E muitas pessoas não conseguem entender isso. Eu falo que tem algo muito ruim quando a gente pensa no campo mental, porque, por exemplo, se você quebra uma perna e você chega no hospital, é visível, todo mundo vai ver sua perna quebrada e fala, nossa, vamos socorrer, né? Tem um Sim. sofrimento ali, ela deve estar com dor. Mas e quando a dor é mental, né? Que Então, equivale a uma perna quebrada? Ninguém enxerga. ninguém enxerga. E quando É. a pessoa E aí chega. parece que tudo bem ficar lá sofrendo, né? E parece que algumas pessoas acham até que merece, né? Tipo, Pois porque a é. pessoa Pois é. chega. Eu já socorri uma pessoa que estava tendo uma overdose. Uhum. E você vê que eles meio que dão risada. Tipo, você tá vendo que a pessoa tá morrendo, entendeu? E eles. Quanto que ele usou? Tipo assim, sabe? Não leva a Não dão sério, muita né? importância, tipo assim. E são profissionais. Deveriam Uhum. saber que é uma doença, que. Não, é tipo assim, não quisesse isso, não usasse. Eu queria que você falasse um pouquinho, Rogério, sobre as famílias. Então, eu recebi. Eu nem separei as mensagens, peguei as mensagens, são tudo igual. Então, assim, eram as mesmas que eu tinha no passado, que depois Aham. aprendi frequentando o Amor Exigente, que é um grupo maravilhoso para as famílias, né? E depois eu aprendi. Mas as perguntas é a mesma que eu tinha antes, que é Sim. todas as perguntas que vieram. Eu quero participar. Meu filho usa maconha, eu não sei lidar com ele. Eu sofri mais, eu não sei lidar com ele. Meu filho usa, não sei. Todas, parece que é a mesma pessoa. São um monte de pessoas, mas a pergunta é a mesma. Então, o que eu falei, tem perguntas para o psicólogo, mande. Mas é a mesma pergunta. Uhum. Como lidar com o dependente químico, principalmente, por exemplo, agora, na quarentena. As mães, que nem essa mãe, uma delas, além dela perguntar Uhum. isso, você dá um copo d'água, Jeff, para mim, por favor? Por favor. Essa mãe, ela falou uma coisa que é muito coerente. Ela falou, Dai, antes da pandemia, eu só tinha medo dele ter uma overdose. Agora ele sai, eu tenho medo dele pegar coronavírus lá onde ele foi buscar. E como ele está em Uhum. uso, o pulmão já está mais sensível, dele pegar a Sim. forma grave e morrer. Você está entendendo? Não, já tinha a preocupação A antes. preocupação aumentou. E aí eu estava conversando com algumas dessas mães que mandaram o WhatsApp para mim. E assim, agora todos os grupos estão fechados. Óbvio, Uhum. não pode ter, Uhum. né, aglomeração. Eles têm assim vídeos que o pessoal do NA grava, do Amor Exigente, vídeos. Mas tem uns dependentes que estão em tratamento e que eles tinham a necessidade de estar lá, de conversar, falar, eu tô assim, eu tô assado, essa noite eu não passei bem. Você está entendendo? E muitos Bom. recaíram porque perderam esse acompanhamento por causa, assim, depois que saíram lá da clínica, você sabe, né? Aí ou vai para o CAPS, alguns não vai continuar tratamento no CAPS, mas vai para o NA, não é isso? Entendeu? Sim. E eles Mas, perderam esse apoio. tá, mas deixa eu só corrigir uma questão aí que eu acho que é importante, assim. Os grupos, eles não estão só fazendo vídeo, tá? Os grupos, eles estão com reuniões acontecendo em forma virtual, tá? Então você consegue entrar no site do grupo, né, e conseguir os links das reuniões e você participa de uma reunião virtual, como nós estamos participando aqui, que inclusive você pode participar ativamente, né? Olha aí, você lá que perguntou, o Rogério está falando, porque eu não sabia se o NA Exatamente, eu é. não sabia. Não, eles estão. E me Todos os falaram, grupos sabe? estão funcionando assim, inclusive o Amor Exigente, né? Para as famílias também está funcionando de forma O amor virtual. exigente eu sei, Sim, porque sim. eu sou, né? Então, amor exigente é tudo de bom. Para aprender você a lidar com o adicto, com o dependente, o amor exigente é muito bom, Uhum. porque
Eu aprendi muita coisa lá. Eu aprendi quando a pessoa está nervosa, aprendi que o dependente ele está nervoso com ele, mas ele quer pôr a culpa em você, entendeu? Uhum. Ele sempre quer transferir a culpa dele para a pessoa que está mais perto, entende? Tá. E na hora que faz isso, eu já aprendi, já sei como lidar. Isso eu aprendi no Amor Exigente, entendeu? Uhum. Tá, vamos falar um pouquinho então desse contexto da família, tá? Só antes de mandar um abraço, tô vendo que tem bastante amigos meus entrando aqui, vi que o Marquito tá aí também, lá do Marguita! SBT. Um abraço. Então, vamos lá. Sim, o tratamento da dependência química, ele não é um tratamento que dá para ser isolado. Em que sentido? Não é um tratamento que ele deve ser feito único e exclusivamente com o dependente, tá? Porque quando a gente fala de dependência química, a gente está falando de algo que adoece também toda a família, né? Todas as pessoas com os vínculos mais próximos, né? As pessoas que estão convivendo diariamente, de uma forma mais ativa com a pessoa dependente, ela acaba também adoecendo, né? Sim. Porque assim, ninguém se prepara para ter um dependente químico em casa, Não. né? Ou qualquer outro transtorno, né? Você não vai pegar um bebezinho no colo e falar que lindo, vai virar um dependente químico, deixa de estudar sobre isso. Ninguém se prepara para isso, né? De repente, quando você vê, você tem um dependente dentro de casa, você está perdido. Você não sabe o que fazer, você não sabe para onde correr, você não sabe onde buscar ajuda, né? E aí no começo a família sente muita vergonha também, né? Sim. Não quer contar, porque como é que eu vou contar com o meu filho, com o meu marido, né? Ou com qualquer outra pessoa que seja aí do contexto, né? Mais próximo, como é que eu vou contar para essas pessoas que o meu familiar está usando droga? Né? Então tem uma vergonha, a pessoa esconde, né? A pessoa acaba muitas vezes passando a mão na cabeça e colocando panos quentes em algumas situações para que não apareça, né, para a sociedade, assim. Então, inicialmente, tem essa questão que atrapalha muito também, porque a pessoa vai adoecendo junto, né, nesse processo de esconder, de Exatamente. sentir vergonha, né? Então tem um adoecimento também da família. Né? Muitas vezes a família fala, não, eu prefiro que use aqui dentro de casa do que em qualquer outro local, né? Porque aqui está seguro. Sim, E E tá também seguro, acaba e também acaba fazendo do ambiente um ambiente permissivo, que não é bacana. Né? é, Isso não vai ajudar o dependente. Né? A pessoa que faz o uso, ela precisa se responsabilizar pelo aquele uso. Né? sim, Não dá para trazer isso para dentro de casa. Né? E a família não pode permitir que isso também aconteça. Né? Então, é uma questão delicada. A gente não consegue fazer um tratamento isolado apenas com o dependente. O tratamento da dependência química ela é um elo. Né? E a família precisa participar disso. Né? E a família precisa caminhar de mãos dadas com a equipe do tratamento. Né? A sim, equipe vai ditar algumas regras, vamos dizer assim, porque ela tem uma base para isso, né? Ela estudou, enfim, né? Ela tem as técnicas aí para os cuidados. E aí ela vai direcionar também a família com orientações. Eu não sei se você lembra aqui do instituto, que você citou, né? Mas sempre quando tinha as visitas, antes a gente fazia uma orientação geral para os familiares. sim, Não sei se lembro, você lembra. Né? lembro. Passando algumas orientações gerais ali para esse contato mesmo, né? Para que auxiliasse a gente nesse momento. Porque não adianta a gente falar A e a família falar B. Tem Né? que ser a Porque esse mesma língua, dependente, tem que falar a esse mesma coisa. dependente vai ficar super perdido. A mesma coisa de você ter um filho pequeno e o pai falar que não pode, a mãe falar que pode comer doce. Ele faz o quê? Ele não come ou ele come? Né? Então os pais eles precisam chegar num acordo entre eles e decidir, vai comer ou não vai comer doce, né? E aí vai passar uma mesma linguagem para a Sim, criança, né? Ou pode ou não pode, mas os dois falando a mesma língua. Então, no tratamento, é por aí, né? A família e a equipe e os profissionais, né, que estão ajudando, precisam falar a mesma língua. Né? Se você não concorda, porque você não precisa concordar com tudo, né? Se você não concorda, você pode chamar os profissionais e pedir uma conversa e tentar alinhar com eles então. Como é que é a melhor forma para a gente andar
de um jeito que fique bom para todos, né? Mas não dizer o contrário do que está sendo dito, senão a pessoa fica muito perdida, né? Então, na dependência química, a família ela precisa estar sendo cuidada também, né? Ela precisa participar das orientações quando os profissionais pedem, né? Quando o profissional chama para ir até o local do tratamento, a família tem que se disponibilizar aí, né? E a família precisa participar de grupos de apoio feitos exclusivamente para elas, como é o caso do Amor Exigente que você citou, No meu né? caso, Não é o único, né? Não é o único. A gente tem o Alanon, que é um braço aí dos Alcoólicos Anônimos, tem o Naranon, que é um braço dos Narcóticos Anônimos para a família, né? Esses dois. Sim. A gente tem a Pastoral da Sobriedade, a gente tem várias outras religiões, né? Que também tem um braço para a questão da dependência com família, né? Tem as igrejas evangélicas que fazem trabalho também. Então, assim, independente de qual local você vai ir, né? Se é no Amor Exigente, se é na Pastoral, se é na sua igreja evangélica, né? Se é no Alanon, se é no Naranon, independente do local, você precisa ir, né? Porque ali você vai encontrar famílias e pessoas que estão no mesmo momento que você, passando pela mesma condição, só que você vai encontrar, né? Do básico ao avançado. Então tem famílias que estão chegando super desesperadas, que não sabem o que fazer, totalmente perdida, pedindo socorro, e você vai ter famílias com dependentes que estão há anos já em recuperação, né? E que já aprenderam como lidar com ele, né? Já passaram por tudo que essa família que está aqui no comecinho está passando, e eles vão auxiliar também, né? Em rodas de conversas específicas, eles vão auxiliar essas pessoas de como lidar com esse dependente, né? Porque a gente Colocando compartilha, limites, né? A é gente faz importante. os grupos e compartilha, cada um conta a sua história, tá entendendo? E compartilhar é bom também, porque você chega, por exemplo, no Amor Exigente ou em qualquer um desses grupos, você chega sufocado. Sim. Você não respira, tá vendo? E aí quando você vê uma pessoa... E você chega com a impressão que só você está passando por isso, né? O mundo me odeia, só eu passo por... Aí você chega ali, você vê que um monte de gente passa pela mesma situação. E aquilo, sabe, você coloca para fora e não são pessoas que vão te olhar torto e falar, tá vendo? Não educou direito, não criou direito. Porque tem, você sabe, né? Tem umas conversas horríveis, né? Entendeu? São pessoas que, sabe, aí você fala, meu Deus, entende? E aí você vê, tem jeito. Tem jeito, porque fulano teve jeito, ciclano teve jeito, você vai vendo. Okay. Exato. E assim, e também, né, o pessoal está parabenizando aqui a discussão. Obrigado, pessoal. Deixa eu ver aqui ó, o que o Wellington perguntou. Não, ele falou, lembrando que a casa se torna um local de uso, como evitar após o tratamento, lembrando que essa casa era o local de... o que eu fiz na época foi mudar tudo. Cama, guarda-roupa, pintou, tudo. Mas eu acho que a pergunta do Wellington está num outro sentido. Eu conheço o Wellington também é psicólogo. Obrigado aí pela presença, Wellington. Acho que a questão dele é que, assim, tem pessoas, né? Por exemplo, eu estou citando porque você abriu a live falando, né? Que você teve essa situação na família. Você tem uma estrutura X social. Você tem um suporte para isso. Mas acho que o que o Wellington está querendo dizer é que nós vamos encontrar também dependentes que não têm nenhum suporte. E às vezes o único local que ele tem para voltar é o local, né, é a casa, onde a casa muitas vezes é uma biqueira, a casa é um local de uso, e aí o que fazer? Né? Nesses casos, infelizmente, a gente tem que entender que nem toda família é um fator de proteção. Né? A gente às vezes tem essa ideia, né, fantasiosa de que a família é maravilhosa, a família só protege, mas muitas vezes a família também é um protetor de risco quando a gente pensa em dependência química. Né? Então, nessas situações, identificando isso, a gente vai precisar partir para um caminho onde esse dependente tente ganhar uma autonomia, né, que ele não precise voltar exatamente para aquele local. Né? Porque senão ele vai ter que ser ninja.
como, olha lá, ele colocou isso mesmo, É, sim, isso mesmo, Rogério. E assim, porque como é que a pessoa vai voltar para esse ambiente, né, com as pessoas usando, com as pessoas vendendo, e conseguir dar conta de uma recuperação que ainda está fragilizada, porque a pessoa não sai de um sim, tratamento extremamente fortalecido, ele sai ainda não, fragilizado, né? sim, Com o dia a dia, com as vivências, que ele vai criando algumas habilidades, algumas estratégias para conseguir ficar bem, né? Mas no início ele ainda está fragilizado. E como é que ele vai dar conta de tudo isso? Então é importante também a gente ter clareza e conseguir identificar que em algumas situações a família é um fator de risco, não um fator de proteção, né? E aí é, quais caminhos a gente vai tomar com esse dependente, né? Quais serviços da rede a gente vai também acionar, né, para a gente poder contar para que essa pessoa tenha um suporte social que muitas vezes ela não tem, como no seu caso, que consegue ter um outro suporte, né? é. Por isso que lá no Padre Haroldo tem A como chama? República. A República, né? Que são, aí Isso. tem pessoas, minha boca tá seca, peraí. Tem pessoas que não voltam para casa e deve ser por isso, né? Ah, mas tinha lá no Padre Sim. Haroldo uma pessoa que virou amigo nosso, que ele foi para a República, você deve lembrar, não vou falar o nome, Uhum. porque nas 3 visitas que ele fez à casa, a mãe dele encheu a cara. Então, você lembra dessa pessoa? Então, é o que eu estou falando, né? E Muitas vezes a família acaba sendo um fator de risco e não de proteção. Mas porque, a mãe, às vezes, a pessoa até tem uma condição de um suporte social diferenciado, mas a família não dá a mão para a equipe, né, para falar a mesma língua. sim, E aí a gente precisa pensar também que muitas vezes o dependente que vai procurar um tratamento, por mais que ele esteja debilitado, que ele esteja dependente, né, que ele esteja adoecido naquele momento, ele ainda é o mais saudável de toda a família. A família está muito mais adoecida que ele, né? Então tem esses psicologicamente, isso, então tem esses casos também. A gente tem aos que olhar para frangalhos, isso. aos E aí o que, frangalhos. que acontece? A família está adoecida, só que ela tem, né, um bode expiatório. É fulano de tal que está dando problema porque ele está usando droga. Daí, de repente, o fulano parou de usar droga, a família tem que perceber que ela também tem problemas, que ela também tem questões que ela precisa cuidar. Né? Só Sim, que ela não dá conta disso, é mais fácil sabotar, mas tudo isso é claro que de uma forma inconsciente, né? Não sim, necessariamente vai fazer lógico. isso por maldade. Mas é mais fácil sabotar e fazer com que a pessoa volte ao uso, que daí ela fica na homeostase ali em algo Nivela. desconfortável, mas que ela já conhece, ela já sabe como funciona, do que ter que dar conta com todas as questões da família em si. Né? Sim, Então é complicado, nem sempre é fácil ajudar o familiar que está dependente, né? não. Porque essas Não questões é. aparecem. Sim. E você sabe que as famílias, elas conversam um pouco com o dependente, sabe? E quando querem falar no momento errado. Você imagina você querer falar com um dependente, com um adicto, na hora que ele está com vontade de usar, na hora que ele está Uhum. com abstinência. Aí vai fazer, olha, ele é estúpido, cavalo, as palavras corriqueiras, né? E elas querem falar no momento que a pessoa está fissurada, entende? Ela não Uhum. escolhe o momento que a pessoa está calma, serena. E detalhe, eu já conversei com algumas pessoas. Eu tento conversar com ele, mas não consigo. Não, você deixa ele falar, porque a pessoa. Mas você está usando. Então, mas sabe o que? Mas que você. Elas não deixam. Elas não Uhum. ouvem, entende? O Sim. adicto, entende? E eu acho, o conselho que eu dou para essas mães, você tem que criar um vínculo de confiança com ele. Porque todo adicto, todo dependente, ele quer tratamento. É Uhum. mentira que não quer. Todos querem. Todos querem sua vida de volta. Todos querem sua dignidade de volta. Ninguém quer ficar na rua, ninguém quer ficar trocando galinha por droga, ninguém quer vender um bujão de gás. Mentira, Uhum. ninguém quer. E o Entendeu? dependente ele tem estágios, né? Ele vai ter um estágio que ele
está num estágio de negação importante, que ele No nega o começo. uso, né, que ele não consegue ter a percepção clara assim, de que aquilo está trazendo os problemas, mas ele tem outras fases também, e em outra fase, né, ele vai sim, muitas vezes, buscar ajuda, pedir ajuda para alguém, né, mas eu acho que é importante o que você está falando, assim, a droga, ela traz alteração a nível cognitivo, a pessoa está com o funcionamento dela mental todo alterado, né? Não é na hora que a pessoa está com 15 pinos de cocaína, né, no nariz que você vai querer bater um papo cabeça. Não Bom, vai adiantar. então, Né? Não é nesse momento. Acho que assim, é identificar o momento certo, né? E eu acho que você trouxe algo bastante importante, que é assim, né? A forma de acolher, né? É sim. lógico que dá raiva, a gente está falando de ser humano, né? Não, dá Você vê muitas raiva. vezes seu Dá raiva. familiar se destruindo, né? Você fica com raiva, você quer bater, existem outras É, questões, né? nada. Mas a abordagem, ela tem que ser uma abordagem empática e onde o outro perceba também que você está ali querendo ajudar, né? De Que peito você está aberto. ali preocupado, de fato, né? Com a pessoa mesmo, né? Com a saúde, enfim. Então, é importante ir por essa linha, mas também entender que tem que ser no momento em que a pessoa está bem, né? Está bem, vamos dizer, bem sem uso, né? Que, Porque que uma ela está pessoa no nível acessível de a isso, né? dependência, É, dificilmente ela exato, vai estar é. bem. Né? É Mas não comigo. adianta, às vezes a gente vê muito família, esposa, que o marido chega, né, bastante embriagado, assim, caindo, e daí quer discutir naquela hora. A pessoa não está com Exato, é isso condição que eu nem tô de parar em falando. pé, né? Ela não vai ter condições de ter uma Ele não conversa vai nem adequada. Né? entender e vai reagir com agressão. Entende? Sim, Porque, veja sim. bem, o dependente, quem mais tem raiva do dependente é o dependente. O dependente odeia o que ele faz. Ele não Hum. gosta. Ele não aceita que ele entrou nisso. A verdade é essa. E eu não conheço um, não. É 10. É sobrinho, é muitos. Uhum. Entende? E podem conversar abertamente comigo. Tantos que o que está limpo há 25 anos da minha família, entendeu? Quanto ao que está há 3 anos, quanto ao que está em uso, quanto ao que parou faz 6 meses. Então, assim, infelizmente na minha família, o meu pai morreu de alcoolismo. Então, eu tinha 8 anos quando ele morreu. Então, eu já comecei cedo a lidar com isso, certo? Uhum. Um homem lindo, inteligente, infelizmente entrou e a família do meu pai, você não presta. Tipo assim, não podia nem visitar a mãe dele. É aquelas famílias durona, sabe? Aqui Aham. você não entra. Tuas filhas entram, tua mãe entra, você não entra. Não podia entrar na casa. Então, esse tipo de família. E eu falo isso hoje para minha tia. Ela fala, mas naquela época a gente não sabia, entendeu? Minha tia-avó. Uhum. Eu falo, gente, vocês jogaram meu pai mais para dentro da bebida. Porque esse tipo de família joga mais para dentro. Porque não é que você vai ser permissivo, entende? Isso nunca. Mas quem pode ajudar o adicto é o amor, é a família. Porque quem ama verdadeiramente é a família, Uhum. entende? E eu Mas, acho que, por exemplo, o seu filho, você não vai, você não chama atenção e você não ama ele? Ama. Não quer dizer que você vai ser permissivo, uhum. mas você tem que saber o horário, a hora que você vai falar sobre aquele assunto, como você vai abordar o assunto e sempre mostrando que você está ali para ajudar, entende? Sim. Porque, olha, se a vida é sua, se você quer isso, quer continuar assim, eu não posso te impedir, porque não pode mesmo, ninguém impede. Se a pessoa quiser usar, ninguém impede, esqueça, entende? Mas, por outro lado, se você quiser falar, eu estou aqui, eu te ouço. Uhum. Então, o que eu ouço Mas, muito deles é isso. aham. Posso fazer uma pontuação importante aqui, né, Por em cima favor. disso que a gente está falando? Eu falei que o dependente ele tem alguns estágios, né? Aham. E que em um determinado estágio ele não aceita ajuda, mas em um outro estágio ele vai sim querer buscar. Isso não significa que se o dependente não quer ajuda naquele momento, a família também não pode ser ajudada. Né? Se a família percebe que o dependente não quer, ela tem que buscar ajuda. Né? A família tem que estar bem E, para dar conta de tudo isso e para entender como lidar.
né? Então, assim, uma coisa não depende da Exclui a outra. outra. É, E não depende da outra, e não né? Se o depende também. familiar não quer naquele momento, né, você não está conseguindo com que ele busque um tratamento, a família precisa buscar, A própria né? família deve buscar, né? Deve, tem que, né? Assim, então, uma coisa não depende da outra nesse sentido, né? E até porque a família, estando em tratamento, né, estando nos grupos, ela vai ter muito mais condição de perceber o momento em que ele está disposto a ir para uma ajuda do que se ela não tiver. Né? Porque se ela não Exato, tiver ajudada, a cabeça vai virar uma panela de pressão também, né? E aí você exato. perde a condição de ajuda. Então isso é importante. Uma outra coisa, né, que assim, nos casos mais graves, mas isso a gente está falando de casos graves mesmo, da pessoa com dependência, que naquele manual que eu falei, tá com todos os critérios ali. Um critério Uhum, importante é a síndrome de abstinência que nós falamos, a compulsão, né? Que nós comentamos isso. aqui ao longo. Mas uma pessoa ao extremo, muitas vezes ela vai precisar de internação, né? Não, só o Muitas vezes. grupo não vai É, ajudar, não. infelizmente, né? Assim como a gente tem pessoas que ficam bem só com o grupo. Claro que tem. Né? Tem Sim, pessoas que nunca passaram por tratamento e só com o grupo, com a A, com o NA, né, e com outros grupos de apoio conseguem ficar bem. Tem casos sim, assim, são reais. tem. Mas tem casos que não vai ajudar, porque a gente está falando de pessoas. Existem pessoas e pessoas. Né? Então Sim, vai ter alguns casos que eles vão precisar de internações. Né? Algumas exato. pessoas vão para um ambiente de internação porque elas querem, né, voluntariamente. Elas percebem todo o prejuízo que está tendo por conta do uso, né, ela percebe o que ela está ocasionando para a família também, percebe os próprias debilitações físicas, né, os riscos para a saúde, ou a Sim. saúde debilitada, e ela vai, por conta, muitas vezes, buscar um tratamento. Mas a gente vai ter casos que não vai querer. Né? E aí a gente tem equipamentos também, né, para internações involuntárias. É o mais É, adequado, Rogério? Não é. Né? Assim, que bom se todo mundo falasse, não, eu preciso, eu vou. Né? Seria muito melhor, mil maravilhas. Pudesse ficar no CAPES, né, que é um ambiente CAPS AD, né, que é um ambiente especializado para o tratamento, que é no meio da sociedade, que é em meio aberto. Que bom se todo mundo pudesse passar por esses tipos de tratamento, mas não é uma realidade. Né? Nem não, todo não mundo é. vai se adequar. Nem todo mundo vai se adequar. A maioria Né? precisa de internação, né? A maioria. Exato, A né? E maioria. assim, E e aí aí, existem clínicas e clínicas, né? Porque tem clínicas que são como a do Padre Haroldo, exatamente, que você é, só fica se quiser, para ir que tem é que voluntário. querer, voluntário. E tem as clínicas que eles vêm, buscam, que é involuntário, né? Aí, mas aí Involuntário. é a família que tem que decidir, né? Porque às vezes a família, por mais que ela esteja debilitada, aos frangalhos mesmo assim, ela tem mais condições de perceber que aquela pessoa está pondo Uhum. até a própria vida dela em risco, né? Quando Isso. é involuntário, geralmente é porque já chegou num estágio que não tem jeito, que aquela pessoa não vai querer nunca ajuda. Pelo menos as que eu vi. E não é, eu acho que a gente não entra só na questão do querer, né? A pessoa ela tá com tanta substância no corpo, no cérebro, né, que ela não tem condições de avaliação como a gente tem aqui agora, né? Ela tem uma É, crítica muito rebaixada da situação, ela não consegue avaliar nem o quanto ela está prejudicada com aquilo. E muitas sim. vezes a pessoa está numa situação, ou ela vai para algum lugar para ser ajudada, ou ela vai morrer, né? Então. Então, muitas vezes, nesse caso, vai precisar, sim, da internação involuntária e a família busca um médico, né, no hospital geral, explica a situação e o médico faz o pedido. Né? E um outro ponto importante que você colocou e que eu gostaria de frisar aqui é que existem clínicas e clínicas. Né? Então, Sim. assim, o que que eu, Rogério,
sugiro, e o que eu, Rogério, faria hoje se eu precisasse internar um familiar meu involuntariamente. Você internaria involuntariamente? O Rogério internaria, porque eu prefiro ele internado com possibilidade de recuperação do que morrer no uso, né, no contexto de violência, porque a gente sabe, né, que a biqueira, Sim. que os espaços de uso também são espaço que é permeado aí por violência, né? Então, assim, você internaria, internaria. Mas o que, que eu faria, eu sugiro que quem esteja precisando também faça. Vá conhecer a clínica. Ah, Rogério, mas eu sou leigo, eu vou lá, eu vou olhar o quê? Peça ajuda para algum profissional que você sabe que é um profissional sério. Então, para ir conhecer com você esse local, né? Porque assim, esse local ele tem uma equipe responsável, né, pelo tratamento, tem um médico que de fato está lá, porque muitas clínicas têm um médico que assina e nunca aparece, Nós né? tivemos que resgatar um que estava apanhando, trancado dentro de um quartinho. Que tratamento é Pois esse, é, Rogério? Deixa em pois casa, é, deixa aqui. pois é. Então, assim, quem é o médico responsável? Esse médico permanece lá, existe um cronograma de tratamento, né? Tem psicólogos, tem assistente social, tem TO, né? Tem enfermagem, porque a pessoa vai precisar, em muitos casos, de medicação, porque ela também tem comorbidades, não é só dependência química. Isso é um outro ponto importante que eu não citei, né? Às vezes a pessoa não tem só a dependência, ela tem um outro transtorno que piora a dependência e que a dependência Sim, piora o outro transtorno, né? Então ela vai precisar fazer uso de medicação. Então, assim, precisa verificar que local é esse, né? Por que, que eu estou falando isso, Dai? Porque no desespero, você coloca no primeiro lugar que acolhe. Você não sabe mais o que fazer, você está com medo que a pessoa morra, ah, é. né? A pessoa fala, traz aqui que a gente vai cuidar, você larga, toma. Né? Toma que o filho é seu, pelo amor É, de Deus, me ajuda. é. Né? A gente sabe que no desespero isso Ai, que acontece. Né? alívio, saiu dos meus braços. Tá na mão de Exato. outra pessoa que E a vai família cuidar, fica né? aliviada mesmo, porque é de fato um peso, né? Tem um É, ué. sofrimento ali. Mas É, ué. assim, mas não dá para colocar em qualquer lugar. A pessoa Não, precisa avaliar que local que é esse que esse familiar está sendo inserido. Né? sim. Então, precisa sim avaliar. Não dá para colocar em qualquer local. Tá? Acho que isso tem que ficar bastante claro aqui. Se você é alguém leigo que não tem condição, né, de avaliar esse local, peça ajuda. Né? Peça ajuda para alguém que É, entenda do tem assunto, os um profissional. psiquiatras, né, que Pois marcam uma é, consulta com o psiquiatra, pois é. conversa, Pois né? é. Uhum. Porque tem Então, acho que é isso. os Peça ajuda para os neuropsiquiatras que. CAPs, né? O CAPS é, é um serviço de porta aberta, né? As pessoas podem Sim, chegar lá CAPS é e pedir ótimo. ajuda, né? Então, assim, CAPS é a gente ótimo. tem que contar com esses equipamentos, né? Pede E o, ajuda para o CAPS, enfim. O que não e o dá CAPS é para colocar encaminha em qualquer também, local. né? Encaminhe. O CAPS encaminha também, né, para internação, né? Quando é um caso mais grave que eles entendem a necessidade, sim. Né? Nós tivemos vários casos aqui que foi em parcerias, como Que o CAPS, CAPS enfim. mandou para vocês. Né? Porque assim, não existe um tratamento que tenha tudo sozinho. Né? Eu vou ter deficiência em algumas áreas, o CAPS tem aquela, só que ele tem deficiência em outras que eu tenho e ele não. Né? Sim, Então a gente, unindo, a gente consegue oferecer o melhor para a pessoa que está precisando do tratamento. Né? sim, É sempre, sempre. importante fazer esse elo. Daí a gente tem o CAPS que tem o que eu não tenho, e eu tenho o que ele não tem, a gente se junta. Daí vem um grupo de apoio e junta também. Né? E a É, gente vai formando uma rede, né, que vai ajudar cada vez mais esse dependente, né? E essa família também. sim. Eu acho que é isso. Eu acho que é muito importante a participação da família no tratamento. Uhum. O que você colocou é muito coerente. É muito importante a participação da família e a família falando a linguagem do local que vai tratar esse dependente, né? Sim, sim. Porque às vezes, porque com vocês o dependente trata de um jeito. Quando ele vê a mãe, ai, mãe, me tira daqui. Ai, eu preciso ir embora. Eu não suporto esse lugar, esse povo é ruim. Também tem isso, né? Uhum. E tem o contrário, Dai, que também é importante. Muitas vezes a família ela entende melhora pelo físico, tá? Então, por E exemplo, ela chega lá, geralmente tá gordo já, né? 2 semanas tá isso, gordo. Ó, então, beleza. exato. Geralmente as pessoas dependentes que chegam para tratamento chegam bastante emagrecidas, bastante debilitadas, É, né?
E aí ela passa uma, 2 semanas, um mês lá, fica gordinha, fica forte, né? Fica Oh, corada, forte. bonitona. É. Aí a família vê, e a família muitas vezes quer levar embora, porque já tá bom. Ah, tá gordinho, tá ótimo. Vou levar embora. Exato. Não entende que é um processo, né? E que tem questões que não são visíveis. A gente não está falando só de um aspecto corporal, né? A gente está falando de Sim. outras questões também. E a família muitas vezes não entende. Então vê gordinho, vê bonitão, corado, fala, vamos embora, né? Não leva pra Vamos casa. embora. Porque também, às vezes, a família ficou sozinha em casa para tomar conta de tudo. E quem trabalhava é a pessoa que está internada. Então ela quer que volte logo para ajudar. Tem todas essas questões também, e que são reais e que precisam ser olhadas. Mas quem precisa olhar para isso também e auxiliar, também é a equipe. Né? Precisa achar um meio também de É. auxiliar essa família. Não estou falando auxiliar de dar bolsa nada ou de dar dinheiro, não é isso, mas ajudar essa Não, pessoa a nas pensar em famílias. estratégias que ela não É, tenha pensado ainda, né? E uma é. outra questão, que quando a gente está falando de mulher dependente, a coisa piora, Piora. né? Porque muitas vezes o homem ele vai para tratamento e os filhos ficam com a mulher, enfim, ela dá conta. Sim. Mas e a mulher quando precisa? Ela deixa o filho com quem? Será que o marido tem a mesma condição de cuidado que ela? Que o marido às vezes trabalha, né? Então para a mulher tem muito mais empecilho, né, para chegar e o Sim. estigma para a mulher é muito maior do que para o homem, Sim, né? com E o certeza. homem já é O peso olhado como é outro. vagabundo, sem É dois vergonha. pesos e duas medidas. Se o Totalmente. homem já tem esse estigma, né? Se as pessoas já olham com uma questão de sem vergonha, você imagina para a mulher, né? É Imagina. muito pior, é É, muito pior, né? Então, assim, cuidado tem que ser redobrado aí, né? Tem que dar uma atenção para as mulheres também. sim, com certeza. Beijo pra você, Ruth. A Ruth fica mandando beijo. Beijo pra É, você, Ruth. beijo, Ruth. Tem pessoal aí escrevendo. Eu não consigo acompanhar, viu, gente? O que está sendo É que a gente que tá. vocês É, a estão gente tá. comentando aqui, senão eu me perco no meu celular, eu não sei se todos é assim, mas o meu celular ele sobe muito rápido. Então eu tento começar a ler, já subiu, já vem outro, Já tô- então eu não consigo acompanhar. Mas dá, eu acho que é isso, né? É, porque nós temos mais 5 minutos ainda, porque o Instagram, você sabe que ele encerra sozinho, né? Taca na cara Sim, da sim, gente. por isso que eu tô falando também, tô A controlando o tempo primeira aqui. live que eu fiz com a Daiane, aí eu tava. Saiu. Eu falei, oi? Eu falei, saiu? Oi? É, eles Cai a cortam. internet. Aí eu descobri que não, que é 60 minutos. Isso. Aí, Mas tipo, eu se fico à você não quiser disposição, encerrar, tá? eles encerram, né? Mas eu fico à Mas disposição para outras conversas, se você quiser, tá bom? A nós gente vamos pode ter. marcar de novo. E eu queria agradecer aí todo mundo, né, que nos acompanhou aqui, que ficou assistindo. Tô vendo que tem alguns amigos meus presentes. A Maria entrou aí agora também. Né? A Maria Eduarda, minha sobrinha, que deve estar lá ansiosa para te mandar beijo de novo. Beijo, É Maria Lourdes Eduarda. Bossola, a Lourdes Bosso. Isso. E aí Minha eu vou mãe. colocar no YouTube e vou colocar no Facebook também essa live nossa, Tá bom. porque muitas pessoas queriam que eu trouxesse alguém com coerência para falar sobre esse assunto, e eu já te disse que para mim tinha que ser você, sabe? Porque eu confio em você, sabe? Uhum. Não só porque ele é psicólogo da faculdade, não, não é só isso também, mas ele viveu tudo isso. Ele lá, né, Uhum. no Padre Haroldo, o cara de frente, assim, o primeiro que chega, assim, você chega com o dependente, com a família, tá ele lá. Uhum. E o seu equilíbrio, porque a gente chega lá, não, mas é que nós temos. Então, né? Veja bem, nós vamos então pedir os exames. Incrível. Rogério, que coisa incrível. Eu falava, gente, esse homem Oi? não pode ser calmo assim. Eu falava, esse homem não pode ser calmo. Mas então você tem um equilíbrio, sabe? Porque as pessoas Pois é. chegam querendo pular no seu pescoço, tipo, socorro, me ajuda! Porque as pessoas estão apavoradas, Sim, em sim. frangalhos, a família, né? Então eu sei. Estão vivendo um momento de crise, né? Exato. E sabe, você vai falando com calma, falando até aí a pessoa vai acalmando, ela é obrigada,
entendeu? Aí, não, mas vai dar tudo certo. Eu não aguentava, Rogério, vai dar tudo certo. Hã? Como? Calma, ele falou, calma, vai dar tudo certo, vai internar, nós vamos. Não, não é possível. Então, porque esse equilíbrio seu, essa é uma bondade, sabe? Porque aquelas pessoas que chegam ali não tem nada a ver com você, entende? Uhum. Então você poderia falar, é o seguinte, é assim, assim. Não, é uma paciência, é um carinho. Eu falei para algumas pessoas que parece que é da sua família, sabe assim? Então Sim, tem que ter sim. paciência, tá passando por um momento difícil, sabe? Então, assim, eu tenho uma admiração enorme por você. Depois disso, nós nos tornamos amigos, né? Eu tenho um Uhum. grande orgulho de ser sua amiga, entendeu? E é uma pessoa que eu admiro demais. Eu acho você um baita de um profissional. Eu acho que você tem muito a oferecer. Por isso eu vou querer você de novo daqui Tá uns 20 bom. dias para a gente fazer uma outra e continuar daqui para o próximo assunto do mesmo assunto, entendeu? Sim, sem dúvida. Porque eu acho. Muito obrigado pelo carinho comigo, tá? Você sempre foi muito carinhosa. Muito obrigado mesmo, de coração. Sabe que eu também gosto muito de você, dos seus familiares, tá bom? Espero que vocês fiquem muito bem. Ai, que Esse é o legal. maior, é a maior recompensa que a gente tem, né? Sim, eu acho que a maior recompensa é a gente ter amigos, ter pessoas de caráter, de pessoas boas de alma perto da gente. Eu Uhum. acho que isso é um presente de Deus, você sabe, né? Sim, A sim, gente sem ter dúvida, pessoas assim, sem dúvida. entende? Pessoas que você podem contar, que nem eu te liguei, estava na faculdade, daí estou na faculdade, não posso falar agora. Rogério, eu precisava fazer uma live. Claro, só marcar, vamos lá. Então, você está se doando. E só quem tem grandeza de alma faz isso. Você sabe disso, né? Obrigado, Porque, obrigado. no caso, não é a sua vida, é a vida de outras pessoas. Entende? Mas Estamos, você né? Que você também está fazendo a mesma coisa. Você também está se doando aí para as famílias que estão precisando, né? sim, mas sim, claro. Mas eu já passei por isso. Tem pessoas na família que passam, então meio que Uhum. eu não vivo isso hoje aqui em casa, mas tem parentes que vivem, entendeu? Uhum. Então, assim, meio que você saber que alguém da família, alguém que você ama, está sofrendo porque o filho dói na gente também, entendeu? Mas eu tento. Mas só que é assim, ó, que nem a Nádia Fayad é minha amiga, ela tá aí. As fãs viraram tudo amiga minha. Olha, olha que terror. Que terror bom. Virou tudo amiga. Tudo assim, não é Que bom. fofoca, não é fala mais da vida dos outros, não fala não, mentira. Viraram todas amigas minhas. Então, as pessoas não têm nenhum problema. Eu até ontem estava conversando com a Nádia, pena que não dá para ela entrar, ela fala muito bem, apesar de não viver esse assunto, mas é uma pessoa muito esclarecida, entendeu? Elas não têm nenhum problema olha lá, 1h56, falta 1 minuto e 52. Elas não têm problema em me mandar uma mensagem, me falando do Uhum. assunto, sabe? E eu gosto disso. Falta 1 minuto e 46. Você tá Então vendo tá aí nossa bom. live? Então tá bom. Rogério, Um muito mega beijo, viu? obrigada. Deixar um Obrigado mesmo, beijo de para coração. todo mundo. Tenham força, tenham fé e E doem busquem ajuda. amor para os seus familiares. Doem amor. O Isso. amor vence tudo. E Não é, busquem Rogério? ajuda. E busquem ajuda. Principalmente de um profissional tipo Exato. Rogério. Né? E dos Obrigado, obrigado. grupos, né? O E grupo, dos grupos. NA, Amor Exigente, fala os outros aí. Pastoral da Sobriedade, Alanon, Naranon, né? Os grupos das igrejas evangélicas também, que eu sei que tem Também eles um têm trabalho, bastante. né? É. Tem E o bastante grupos. CAPS? O CAPS é um O CA- excelente local, tá? o CAPS AD, né? Para dependência É química é o AD. gratuito, é público, né? O CAPS, Isso. lá você tem E de portas psicólogos. abertas.
portas abertas. Psicólogos, remédio, exames, psiquiatra, é um excelente local para tratamento. Não é, Sim, Rogério? Então, sim, ó, sem dúvida. que você tenha uma semana maravilhosa. Muito Você obrigada. E também. eu vou te chamar de novo. Não adianta correr, amor. Com Eu tenho todo meu prazer. celular, falo sempre com você, não tem jeito. Com todo Um prazer. beijo, fica com Um Deus. beijo. Foi um prazer enorme, esclarecedor, e Amém. eu te garanto que vai ajudar muita gente. Tchau, Nádia. Beijo. Amém. Tchau, Ruth. Amém. Tchau, Obrigado gente. por todo Fiquem mundo com aí. Deus. Tchau. Tchau. Prazer foi meu.